Livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 57. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 57. E vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 13. Isaías capítulo 57. Vou ler do versículo 1 até o versículo de número 13. Assim diz a santa e poderosa palavra do Senhor. Perece o justo, e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal. E entra na paz, descansa no seu leito, os que andam em retidão. Mas chegai-vos para aqui, vós, os filhos da algoreira, descendência da adúltera e da prostituta. De quem chaqueais? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade? Que vos abrasais na concupiscência, junto aos terebintos, debaixo de toda árvore frondosa, e sacrificais os filhos nos vales e nas fendas dos penhascos? Por entre as pedras lisas dos ribeiros está a tua parte. Estas te cairão em sorte. Sobre elas também derramas a tua libação e lhes apresentas ofertas de manjares. Contentar-me-ia eu com estas coisas? Sobre um monte alto e elevado pões o teu leito. Para lá sobes para oferecer sacrifícios. Detrás das portas e das ombreiras põe os teus símbolos eróticos. Puxas as cobertas, sobes ao leito e o alargas para os adúlteros. Dize-lhes as tuas exigências, ama-lhes a coabitação e lhes mira a nudez. Vais ao rei com óleo e multiplicas os teus perfumes. Envia os teus embaixadores para longe, até a profundidade do sepulcro. Na tua longa viagem te cansas, mas não dizes, é em vão. Achas o que buscas, por isso não desfaleces. Mas de quem tivesse receio ou temor, para que mentisse e não te lembrasse de mim, nem de mim te importastes. Não é acaso porque me calo, e isso desde muito tempo, e não me temes? Eu publicarei essa justiça tua, e quanto às tuas obras, elas não te aproveitarão. Quando clamardes, a tua coleção de ídolos que te livre, levá-lo-ás o vento, um assopro os arrebatará a todos, mas o que confia em mim herderá a terra e possuirá o meu santo monte. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento tão precioso, tão rico, que é de ouvir tua palavra. E Deus, eu clamo ao Senhor mais uma vez a capacidade para expor a tua palavra, porque não sou capaz, e é o teu Santo Espírito que me capacita para isso. E também é o teu Santo Espírito que capacita a tua igreja para ouvir essa mensagem e guardá-la em seus corações. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, tirando toda distração nesse momento, para ouvirmos a tua voz. Te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em uma nação onde a maioria dos seus habitantes seguem uma religião. E segundo uma pesquisa realizada pelo Datafolha, no ano de 2020, onde 2.948 pessoas foram entrevistadas, 50% dessas pessoas se declararam evangélicos e 31% dos brasileiros se declararam 50% se declararam católicos e 31% se declararam evangélicos. E esses números mostram que nós vivemos em um país
muito religioso. Mas também percebemos que esse número não tem impactado tanto a sociedade. Estamos entre os países mais corruptos do mundo. E segundo o relatório nacional de álcool e drogas, elaborado pela Universidade Federal de São Paulo, o Brasil é o segundo mercado de cocaína e seus derivados do mundo. Fora os índices de prostituição que crescem com os abusos dessas drogas. Vivemos em uma nação pecaminosa, onde, infelizmente, o grupo que se diz evangélico, que confessa a fé no Senhor Jesus, diante da iniquidade que tem aumentado a cada ano que passa, estão tímidos, estão calados. E houve uma nação que se tornou conhecida por causa dos seus pecados, e que foi repreendida por Deus por causa da sua apostasia. E essa nação foi a nação de Israel. E Deus levantou um profeta chamado Isaías para repreender essa nação e anunciar os juízos de Deus contra ela. Não apenas o juízo, mas também o convite para o arrependimento. Isaías, ele é o livro mais citado do Antigo Testamento. A sua visão acerca do Senhor, no capítulo 6, é algo espetacular. E quando esse livro, irmãos, está diante de nós, não temos apenas profecias, julgamentos e sentenças que às vezes nos assustam. Temos a palavra de Deus escrita por um profeta inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E o livro recebe o nome do profeta conforme o versículo 1 do capítulo 1. Visão de Isaías, filho de Amós. E o significado do nome de Isaías é: o Senhor salvou. O Senhor salvou. Mas o livro de Isaías, ele está inserido em um contexto. Como diz um grande comentarista deste livro, ele diz que a revelação de Deus é encarnacional. Isso quer dizer que ela foi revelada em um cenário, em um tempo em que Deus queria que o seu povo recebesse essa mensagem. Não foi sem propósito que Isaías proferiu essas palavras. Tinha um público-alvo, o povo de Israel e também agora a igreja do Senhor. E entender esse cenário é um grande desafio, mas também é de grande importância para que nós podemos compreender a mensagem desse livro. Então, vou traçar aqui uma breve linha do tempo. No ano 970 até o ano 930 antes de Cristo, temos o reino de Salomão, um reino próspero e um reino de paz para Israel. Mas no ano 930, depois da morte do rei Salomão, surgiu o seu filho Roboão, que provoca uma rebelião e então divide o reino de Israel, o reino norte e o reino sul. O reino norte é composto pelas 10 tribos de Israel e o reino sul por 2 tribos, Judá e Benjamim. O reino norte, conhecido como Israel, é o primeiro a abandonar a lei do Senhor, a se afastar do Senhor. Os seus reis foram maus, o povo praticaram abominações perante o Senhor. E em 722 a.C., o reino da Assíria levou esse povo cativo, e eles nunca mais retornaram à terra de Israel. O reino sul teve alguns reis tementes a Deus, e esse reino foi governado pela descendência de Davi, onde Deus disse a Davi que a sua descendência sempre estaria no trono. Mas também esse reino não foi fiel ao Senhor para sempre. Alguns reis, alguns descendentes de Davi não foram fiéis ao Senhor, e no ano 586 a.C., o reino norte foi totalmente destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia. E o ministério de Isaías, irmãos, ele começa provavelmente no ano 740 até o ano 690. E esse profeta, presenciou os pecados praticados pelos 2 reinos, o reino norte e o reino sul. Ele não apenas presenciou, como também exortou e declarou as palavras do Senhor. Isaías serviu como profeta da corte real de Judá e esteve especialmente com os reis Acais e Ezequias. Apesar de ter o seu ministério voltado para o reino de Judá, nós também encontramos neste livro algumas palavras, algumas profecias às outras nações e também à nação de Israel. Na época do profeta Isaías, o império que estava em ascensão era o império assírio.
E tanto Judá como Israel também eram subjugados por esse reino e davam a eles ofertas. Mas o problema desta nação, da nação de Israel, não era o reino da Assíria, e sim o seu pecado. Só o fato deles estarem debaixo do governo do reino da Assíria já era uma prova de que Deus não estava contente com eles. Era uma prova que eles estavam distante do Senhor. Mas o que é relatado por Isaías, denunciado por ele, é que o povo estava em apostasia. O povo abandonou a Deus para servir outros deuses. Como diz no capítulo 1 do profeta Isaías, a partir do versículo 4, que diz: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Então, queridos, é nesse contexto que o livro de Isaías ele está inserido, onde temos uma nação conhecida como a nação de Israel, longe dos caminhos do Senhor, e o reino de Judá também caminhando para essa apostasia. E temos a idolatria como o seu pecado principal, o que levou à destruição das duas nações. O que levou este povo para a destruição foi descumprir o primeiro mandamento do Senhor. Não ter outros deuses diante, não fazer outras imagens de esculturas. Esse povo quebrou os 2 mandamentos, abandonando assim toda a lei do Senhor. E esse texto, irmãos, que nós lemos, relata as obras de uma nação pecaminosa e a reprovação de Deus diante das práticas deste povo. E dessas práticas eu quero destacar 3 que são abordadas por Deus e que servem de exortação para a sua igreja. E baseado nesse texto eu quero expor o seguinte tema: uma nação pecaminosa repreendida por Deus. Uma nação pecaminosa repreendida por Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, nessa nação pecaminosa o justo perece. Nesta nação pecaminosa, o justo perece. Versículo 1, observe comigo, por favor. Perece o justo, e não há quem se impressione com isso. Os homens piedosos, que foram alcançados pela misericórdia do Senhor, estão desaparecendo. E não há ninguém que se impressione com isso. Diante da decadência moral de que este povo vivia, o desaparecimento do justo não fazia tanta diferença. O fato do justo perecer diante deles deveria causar um impacto, porque o desaparecimento dos justos significava o aumento da maldade. Por que esse mundo será destruído? Porque a igreja não estará mais presente. A falta dos justos significa o juízo de Deus. Meus irmãos, e além do aumento da maldade, um sinal de juízo estava próximo, mas isso não tinha importância para eles, porque os seus corações estavam inclinados para o mal. Não sei se os irmãos já teve essa experiência, eu já tive de um irmão lá da Bahia, ele tinha uma chácara e um dia me levou: Wes, vamos ali fazer uns trabalhos na chácara. Não sabia o que é que me esperava. Toma aqui umas luvas, vai de bota, viu? Eu até estranhei, mas acompanhei o irmão. Cheguei lá, ele mostrou uma terra, um pedaço de terra cheio de espinheiros. Irmão, nossa tarefa é tirar um pouco desses espinheiros aqui, porque está atrapalhando, né? Crescer outras árvores. E ele me contando, né, como mexer e trabalhar com a terra, um tempo muito precioso que eu tive com ele. Ele falou: Wesley, infelizmente eu tenho que tirar essas árvores boas, né, que estavam ainda não estavam tão grandes assim, e queimar toda essa parte, porque tem muito espinheiro aqui. Eu fiquei preparando essa mensagem, eu lembrei disso e fiquei pensando, da mesma forma estava acontecendo com Israel. Deus estava tirando o justo do meio deles, para então vir com o juízo. As árvores boas estavam sendo tiradas, para vir um fogo e destruir aqueles espinheiros. Da mesma forma, estava acontecendo em Israel. E o texto diz, continua dizendo: os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere esse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal.
antes que venha o mal. Novamente aqui utilizando a figura do pomar, né? O terreno ele foi condenado. O irmão falou, não tem jeito, tenho que queimar, tenho que tirar esses espinheiros, não tem jeito. Então aquelas árvores boas foram retiradas para serem poupadas do fogo. E era isso que estava acontecendo na nação de Israel. Deus estava tirando do meio deles os seus fiéis, os justos, aqueles que não mereciam o mal que estava vindo sobre aquele povo. Os homens piedosos estavam sendo poupados por Deus. E eles estavam sendo poupados por Deus e entrando no descanso do Senhor. Observe comigo o versículo 2. E entram na paz, descansam no leito os que andam em retidão. Irmãos, é por isso que o perverso, ele teme a morte. E é com razão que eles temem a morte, porque não há esperança para eles. Um grande piedoso diz o seguinte, que o céu dos ímpios é o mundo. O céu dos ímpios é o mundo. Por isso que muitos são felizes, gostam de estar aqui, desfrutam dessa terra, dos seus prazeres. E nós, que somos fiéis a Deus, servos do Senhor, não temos amizade com esse mundo, porque o nosso céu não é aqui. Nosso céu não é aqui. Esses justos, eles eram tirados do meio desse povo, e eles estavam entrando no descanso do Senhor, no descanso do Deus eterno. Os justos que estavam sendo poupados por Deus, pelo castigo que viria sobre a nação de Israel, estava gozando do descanso eterno, da paz que somente o Senhor pode oferecer. Depois de fazer essa consideração sobre o justo, o Senhor dirige agora as suas palavras ao povo de Israel. E eu peço que os irmãos façam comigo essa diferença. Versículo 1 e versículo 2, Deus está declarando as suas palavras para o justo. O justo perece e ninguém percebe isso. Mas o justo, ele está sendo levado por causa do mal que está vindo sobre a nação de Israel. E ninguém pensava sobre essas coisas. Agora Deus está falando diretamente para o povo de Israel. Para um povo que não era mais conhecido como uma nação que teme ao Senhor, e sim como uma nação pecaminosa. Então, meus irmãos, em segundo lugar, essa nação pecaminosa tem as suas obras abomináveis. Essa nação pecaminosa tem as suas obras abomináveis, e vamos ver essas obras do versículo 3 até o versículo de número 10. Versículo 3. Mas chegai-vos para que vós, os filhos da agoreira, descendência da adúltera e da prostituta. Aqui nós encontramos um grande contraste com o justo. Os justos são conhecidos pelas suas práticas piedosas, que honram o nome do Senhor. Mas os filhos dessa nação pecaminosa, eles são conhecidos pelas suas práticas abomináveis. Se eles estavam desprezando os sinais do Senhor, se eles não estavam considerando o fato de que os justos, os homens piedosos eram arrebatados, o Senhor diretamente fala com eles e os exortam, demonstrando os pecados que eles cometiam diante do Senhor. No versículo 3, nós temos 3 tipos de pecados que eram abomináveis ao Senhor. Eles são chamados de filhos da agoreira. Agoreira significa uma pessoa que pratica magia. Em outras traduções aparece feiticeira. E se eles são chamados dessa forma pelo Senhor, significa que a prática da magia era comum no meio do povo de Israel. Eles também são chamados de descendência da adúltera e da prostituta. Os seus pecados são conhecidos e vergonhosamente apontados pelo Senhor. Imagine, meus irmãos, Deus te chamando pelos seus pecados. Imagine o Senhor se referindo a você, não pelo seu nome, mas sim pelos seus pecados. E isso estava acontecendo para que o povo entendesse a mensagem do Senhor. Por isso que Deus, de uma forma tão dura e direta, está falando com este povo. Vós, filhos da prostituta, descendência da adúltera.
porque o Senhor não era mais a identidade desse povo. O povo que um dia foi conhecido como povo de Deus, agora estava sendo chamado pelo próprio Deus de filhos da adúltera e da prostituta. Mas isso não era tudo. Interessante observar que nesse texto, a estrutura dele é como se tivesse uma escada de transgressão. A cada degrau é um pecado diferente que o povo de Israel ia cometendo. No versículo 4, diz que eles zombam da palavra do Senhor. Versículo 4 diz: de quem chaqueais? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade? Diante das profecias, diante das palavras de juízo, qual era a atitude desse povo? De chorar e de lamentar diante do Senhor? Não. Eles abriam a boca e colocavam a língua para fora. Teve a experiência do seu filho ou alguém fazer isso com você? Você está falando uma coisa séria e a pessoa abrir a boca e colocar a língua para fora? Zombando da sua palavra? É isso que o povo de Israel estava fazendo com a palavra de Deus. Nós não estamos nem aí para o que o Senhor está dizendo. Não nos importamos com isso. Por que eles zombavam da lei do Senhor? Se eles estavam sendo reprovados por Deus, por que eles estavam tendo essa atitude? Porque de fato era uma nação que estava tendo o prazer de praticar aquilo que é mal. Mas essa nação pecaminosa, irmãos, vira as costas para Deus e continua com as suas práticas abomináveis. E uma dessas práticas foi a principal causa da ruína que veio sobre eles, a idolatria. Essa nação pecaminosa tem costumes idólatras. Aqui nós encontramos, como afirma outro comentarista, Calvino, ao comentar sobre esse texto, ele diz que uma metáfora é bastante usada pelos profetas quando se referiam ao pecado da idolatria. O Senhor compara esses costumes idólatras praticados por Israel, iguais ao de uma prostituta. Israel estava se prostituindo com outros deuses. E é por isso que no versículo 5 nós temos essa palavra do Senhor: vos abrasais na concupiscência, junto aos terebintos, debaixo de toda árvore frondosa. O pecado da idolatria perante o Senhor é como o pecado da prostituição, porque está tendo uma traição, trocando o Deus da aliança por outros deuses. Irmãos, quando nós batizamos e afirmamos aqui e testemunhamos, diante da igreja, nós estamos fazendo uma aliança perante o Senhor. E é um pacto de sangue feito lá na cruz, porque também nós participamos da ceia. E ao participarmos da ceia, nós também estamos dizendo que nós recebemos as bênçãos do Senhor, como também recebemos as maldições, se caso nós não cumprirmos a palavra do Senhor. E é por isso que Paulo diz lá em Coríntios, para que antes de tomarmos a ceia, o que é que nós devemos fazer? Parar, considerar, meditar, olhar para si mesmo e dizer: eu sou digno de participar dessa mesa? Porque se você tomar da ceia do Senhor indignamente, você está tomando juízo contra si. E é por isso que a nação de Israel estava sendo repreendida por Deus, porque eles fizeram um pacto com o Senhor e agora esse pacto estava sendo quebrado pela idolatria. E terebinto era uma árvore frondosa que atingia aproximadamente uns 6 metros de altura, e que para os cananeus, os habitantes daquela terra, era símbolo de fertilidade. E debaixo dessa árvore frondosa eram feitos alguns rituais de fertilidade, e os filhos de Israel estavam ficando abrasados. Eles se animavam para adorarem os ídolos, e nessa inflamação acometiam atrocidades. O que é que eles faziam quando estavam adorando os seus deuses? Versículo 5 continua: e sacrificai os filhos nos vales e nas fendas dos penhascos. É como uma escada, de fato. O primeiro degrau, eles adoram os deuses debaixo das árvores frondosas. O segundo degrau, eles sacrificam os seus filhos. O sacrifício era feito para o deus chamado Moloque, onde as crianças eram oferecidas
como oferta para esse Deus. Continua dizendo: por entre as pedras lisas dos ribeiros está a tua parte, estas te cairão em sorte. Além das árvores, os rios, os ribeiros, também eram objetos de adoração, e sobre os rios os povos ofereciam ofertas de manjares. E o Senhor deixou de ser a porção de Israel. O Senhor deixou de ser a riqueza de Israel. O Senhor deixou de ser o Criador para este povo. E eles trocaram a criatura, ou eles trocaram o Criador pela criatura. E a herança deles, a sorte deles, passaram a ser os ídolos. Diante desses pecados, o Senhor faz uma pergunta para este povo. Finalzinho do versículo 6. Contentar-me-ia eu com estas coisas? Será que eu vou ter prazer com essas práticas que está acontecendo no meio de vós? Certamente a resposta é não. A resposta é não. Mesmo assim o povo continua pecando. E mais um degrau eles sobem, versículo 7. Sobre um monte alto e elevado pões o teu leito, para lá sobes para oferecer sacrifícios. Os montes também eram usados para oferecer sacrifícios aos deuses. E novamente aqui, a metáfora da mulher adúltera é usada para descrever a idolatria cometida por Israel. Vocês sobem um monte para cometer idolatria. Não sei se os irmãos também tiveram a experiência de subir um monte. Na minha terra lá, onde eu sou natural, Bom Jesus da Lapa, tem um morro muito conhecido. E subir aquele morro, irmãos, era um esforço físico danado. E muitas pessoas ali sobem aquele morro para adorar as imagens. Eu já presenciei pessoas subindo de joelho, como eles dizem, né, pagando promessas. Da mesma forma, o povo de Israel estava fazendo, subindo os montes para adorar outros deuses. Mas não para por aí. Além de adorar debaixo das árvores, além de adorar outros deuses com os rios, além de adorar nos montes, eles também levavam os seus ídolos para suas casas. Versículo 8. Detrás das portas e das ombreiras, põe os teus símbolos eróticos, puxas as cobertas, sobes ao leito e o alargas para os adúlteros. Dize-lhes as tuas exigências, ama-lhes a coabitação e lhes mira a nudez. Além dos montes, os filhos de Israel trouxeram os ídolos para suas casas. A prática sexual era muito comum entre os cananeus, em seus rituais de adoração. E o que os filhos de Israel, infelizmente, estavam fazendo era imitando essas práticas. Então, irmãos, percebemos como essa nação, como que eles estavam completamente envolvidos e cegos pelos seus pecados. O matrimônio, uma metáfora também que é usada pelo Senhor, ela é uma relação exclusiva em que um homem e uma mulher se voltam um. Interessante, né? Quando nós entramos na igreja, somos dois. Quando saímos da igreja, somos um. E nesta aliança que o Senhor fez com o seu povo, Ele era um com o seu povo. É por isso que Deus ele não admite traição. É por isso que as Escrituras dizem que o Espírito Santo de Deus tem ciúmes de nós. Porque nós estamos nessa relação, nós somos considerados noivas do Senhor. A igreja é considerada como noiva do Senhor. E como nós podemos, irmãos, trocar esse Deus tão maravilhoso por uma pedra? Por ídolos que estão dentro do nosso coração. Mas como eu disse, é um degrau. E mais um degrau aqui, a nação de Israel sobe. Versículo de número 9. Vais ao rei com óleo, e multiplica os teus perfumes, envia os teus embaixadores para longe, até a profundidade do sepulcro. Na tua longa viagem te cansas, mas não dizes, é em vão. Achas o que busca, por isso não se desfalece. O povo não se contentou em apenas ir às árvores
rios e montes. Eles também vão em busca de deuses estrangeiros para adorar. Eles vão até outros reis para adorar também os seus deuses. E nessa busca, irmãos, eles se cansam. Diz aqui o texto que eles se cansam, mas de forma alguma existe um arrependimento. Não há uma reflexão acerca do pecado que está sendo cometido. Eles não param dizendo: isso é loucura, olha o que nós estamos fazendo, sacrificando os nossos filhos, trazendo oferta para esses deuses que não podem fazer nada. Não, eles ficam satisfeitos. O que nós percebemos aqui é uma insistência no pecado. Por isso que as suas obras são abomináveis e detestadas pelo Senhor. Meus irmãos, nós não vivemos em uma nação assim. Esse texto, ele não traz um retrato da nossa nação. Uma nação que vive em busca de deuses para adorar. Uma nação que zomba da palavra do Senhor. Uma nação que, quando é exortada, escarnece daqueles que trazem a exortação. Será que não estamos presenciando isso? O pecado se multiplicando em nosso meio e o desprezo pela palavra do Senhor. Lá no seminário, a gente conversando assim com alguns pastores, eles estavam contando algumas experiências, e eles falaram algo que me chamou a atenção: está difícil exortar os membros da igreja, porque quando nós levamos uma exortação, eles pensam que é uma condenação. A gente leva uma exortação para que eles possam voltar para o Senhor, eles pensam que nós estamos condenando eles. E essa era a mesma atitude do povo de Israel. Apesar das exortações, apesar do chamado do Senhor para o arrependimento, eles viraram as costas. E em terceiro e último lugar, irmãos, essa nação pecaminosa também esqueceu do Senhor. Essa nação pecaminosa esqueceu do Senhor. Versículo 11 e 13, do 11 ao 13. Mas de quem tivesse receio ou temor, para que mentisse e não te lembraste de mim, nem de mim te importastes? Olha o que o Senhor está dizendo para a nação de Israel. Diante dessas atrocidades, desses pecados abomináveis, em nenhum momento vocês lembraram de mim? Em nenhum momento vocês se lembraram dos grandes feitos que eu fiz para libertar vocês? Será que nessas adorações, nesses louvores a esses deuses, em nenhum momento eu fui lembrado? E a resposta é não. Eles não tiveram nenhum receio ou temor de abandonar o Senhor. Pelo contrário, eles temiam os deuses, se lembravam dos deuses todos os dias, mas do Senhor não se lembravam mais. Eles acreditavam que os seus caminhos eram retos, que o temor aos ídolos era sinal de pureza e que a adoração aos falsos deuses era verdadeira. Mas, meus irmãos, é impossível andar em retidão longe do Senhor. É impossível viver em santidade praticando obras abomináveis. É impossível uma adoração ser verdadeira se o objeto dessa adoração não é o Senhor, o Deus vivo todo-poderoso. E não é nesse engano que vivem os idólatras. Eles acham que vivem debaixo do temor do Senhor, mas na verdade, eles temem ficar sem dinheiro. Dizem que temem o Senhor, mas não imaginam viver sem os prazeres deste mundo. Dizem que temem o Senhor, que acredita na verdade, mas faz tudo o que é possível para se manter em um cargo ou realizar os seus desejos. É a questão da conveniência. Eu sigo a igreja, eu sigo a palavra do Senhor até um certo ponto que eu acho conveniente. Isso aqui é bom. Não, isso aqui já não é muito bom. Isso aqui é bom. Não, isso aqui já não é muito bom. Mas não é dessa forma que o Senhor nos chama para adorá-lo. E o Senhor diz a eles: as tuas obras não te aproveitarão. Versículo 12 e 13. Eu publicarei essa justiça tua.
E quanto às tuas obras, elas não te aproveitarão, quando clamares a tua coleção de ídolos, que te livre. Levá-los-á o vento, um assopro os arrebatará a todos. Aqui o Senhor declara as consequências da idolatria, do pecado da idolatria. Os israelitas esperavam receber recompensas pelas suas obras abomináveis. E o Senhor declara que essa justiça, e devemos entender justiça aqui de uma forma irônica, porque o povo, eles esperavam receber alguma coisa boa. Mas o Senhor diz: essa justiça tua, de forma alguma. De forma alguma. Mas eles, irmãos, esperavam receber alguma coisa desses ídolos. Mas o Senhor declara que os ventos irão levá-los. E há algo interessante aqui, meus irmãos, porque a idolatria leva à injustiça. Já observou? A idolatria leva à injustiça, porque a pessoa idólatra, ela está em busca dos seus anseios, de satisfazer os seus desejos. Ela não está querendo de fato adorar aquele Deus, não. Ela quer algo em troca. Os filhos que foram sacrificados, todas as ofertas que foram derramadas, tudo foi em vão. Porque esses deuses são inválidos. Eles têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, são nulos. Por isso que serão arrebatados pelo vento, e não apenas eles, mas todos os que confiam em ídolos perecerá. Todos. Por que que a nação de Israel pereceu? Porque confiaram nos ídolos. E aqui, meus irmãos, nós chegamos no grande contraste desse texto. Versículo 13, o final do versículo 13 diz: mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Depois do julgamento que o Senhor declarou sobre este povo, sobre essa nação conhecida como uma nação pecaminosa, aparece esse contraste. E o contraste que é feito no início do capítulo 1, volta novamente aqui. Ele diz que o justo perece nessa nação pecaminosa, mas ele habitará eternamente no santo monte do Senhor. Se o justo perece diante dos homens maus, ele permanece eternamente na presença do Senhor. E por que que o justo permanece para sempre? Porque a sua confiança está no Senhor, e não nos ídolos. Porque obedecem o que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 4, capítulo 6, versículo 4, que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ao mesmo tempo, esse contraste que é feito entre os justos e os ímpios, é um chamado para o arrependimento. Deus está chamando esse povo de volta. Ele fala sobre o justo, declara as abominações dessa nação, mas no final ele diz: mas aquele que confia em mim permanece para sempre. Vocês estão confiando em ídolos, por isso que vocês irão perecer. Mas aquele que confia em mim permanece para sempre. Está claro a mensagem de arrependimento aqui para eles. Voltem para mim, porque aqueles que confiam no meu nome permanecem para sempre. Irmãos, apesar da atitude desse povo de se esquecer do Senhor, Deus ele tem um ato de misericórdia, de chamar esse povo de volta. De chamar esse povo de volta. Estamos diante de uma exortação feita pelo Senhor, e dirigida ao seu povo que infelizmente se tornou uma nação pecaminosa. Eles foram repreendidos por Deus, diante deles o justo perecia, e a falta do justo não era sentida. Eles foram repreendidos pelo Senhor por causa das suas obras que eram abomináveis, e isso provocou a ira do Senhor, e eles foram repreendidos porque se esqueceram do seu Salvador. E como nós aplicamos um texto tão distante, né, escrito há tanto tempo, para a nossa vida hoje? Como nós aplicamos tudo isso que foi exposto aqui? Em primeiro lugar, meus irmãos, a primeira aplicação: amem a justiça.
E quando eu falo de justiça, eu estou me referindo a uma vida de piedade, de retidão diante do Senhor e dos homens. E temos um grande exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Um homem que andou em retidão, que viveu entre nós, não deixando apenas lições, mas oferecendo uma nova vida. Uma nova vida. Ao ver aquele povo sendo subjugados pelos fariseus, o Senhor Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O convite para o arrependimento continua aberto. O Senhor continua chamando pecadores ao arrependimento, declarando as suas obras que são más, mas oferecendo a obra do seu Filho perfeita, que foi realizada naquela cruz. Segunda aplicação, queridos, pratique as boas obras que Deus de antemão preparou para que você andasse nelas. Não ceda às tentações desse mundo. Não se curve aos ídolos que o seu coração apresenta para você. Não troque as obras de Deus pelas obras abomináveis que há nesse mundo. Nós fomos criados em Cristo Jesus para praticarmos obras que glorificam a Deus. A nação de Israel trocou as obras de Deus pelas obras dos cananeus. E o final deles foi destruição. Se nós cometermos o mesmo erro, qual será o nosso fim? Se trocarmos as boas obras de Deus pelas obras desse mundo, qual será o nosso fim? Também será de destruição. Nós iremos perecer. Em terceira aplicação, meus irmãos, persevere. Persevere resistindo às tentações que são oferecidas pelos falsos deuses. O dinheiro pode te prometer satisfação, conforto, felicidade, prazeres, mas confiando nele você perecerá. O seu trabalho pode te colocar na posição mais elevada que você deseja alcançar, mas junto com o seu trabalho você também perecerá. Outros prazeres pode trazer, em um certo tempo, felicidade, satisfação para você, mas também você perecerá com os seus desejos e práticas abomináveis. Por isso que o caminho que nós devemos andar é no caminho que foi apresentado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E queridos, não, jamais substitua a criatura pelo Criador. Não cometa o mesmo erro que a nação de Israel cometeu, trocando um Deus tão maravilhoso, tão poderoso, por deuses de barro e por outras práticas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós recebemos um chamado. Nós fomos declarados justos por Cristo Jesus, por Deus, o nosso Senhor. Então devemos andar em justiça, em retidão, sabendo que uma terra eterna, uma terra prometida por Ele nos espera. E com Ele habitaremos eternamente. Eternamente. Essa é a mensagem do Senhor. Uma mensagem de esperança, de arrependimento. E um clamor de Deus dizendo: volte para mim. Não se esqueça de mim. O caminho ainda está aberto para o arrependimento e para a volta. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra sempre fala aos nossos corações. De forma maravilhosa, Pai. Nos perdoe se em algum momento no nosso dia ou em nossa vida estamos esquecendo do Senhor. Nos perdoe, ó Pai, se estamos insistindo em práticas abomináveis. Nos perdoe, Senhor, se estamos trocando o Criador pela criatura. Nos ajude, ó Pai, a perseverar, a Te amar, todo o nosso coração. Nos ajude, Deus, a perseverar neste mundo, porque nós cremos, ó Pai, que no final existe uma coroa preparada para aqueles que foram fiéis até o fim. Nós seguimos firmes na fé do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado e Senhor. Abençoe tua igreja, abençoe o teu povo, que possamos andar firmes nesse caminho tão maravilhoso que é o caminho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Passa a palavra para o nosso pastor, o reverendo Belmiro.